Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de ciências, né? E antes da gente iniciar, eu gostaria de lembrar vocês que se vocês tiverem dúvidas, vocês podem tirar essas dúvidas a qualquer momento pelo nosso chat, tá? Pela mensagem. É só mandar uma mensagenzinha lá, tá bom? Bom, vamos lá. O que nós vamos estudar na aula de hoje? Nós vamos estudar sobre os ciclos biogeoquímicos, vamos entender o que é isso. Vamos estudar dois ciclos, o ciclo do oxigênio e o ciclo do nitrogênio, tá? Então vamos lá, galerinha. Vocês lembram que a gente estudou que existem níveis de organização nos seres vivos? Se a gente pensar numa sequência do menor para o maior ou do mais simples para o mais complexo, nós temos primeiramente quem? Os átomos. Esses átomos eles se unem formando as moléculas se unem formando as organelas, que a gente já estudou lá no 5º ano. Essas organelas formam as nossas células formam os tecidos formam os nossos órgãos, os órgãos formam quem? Os sistemas, e os sistemas formam o organismo, que foi o primeiro item que a gente estudou lá no início do livro, né? Então, o organismo quem é? Um indivíduo. Eu sou um organismo, cada um de vocês é um organismo. A união desses organismos forma as populações. Várias populações formam, de espécies diferentes, né? Formam as comunidades. As comunidades e o ambiente onde elas estão inseridas formam os ecossistemas. E a união de todos os ecossistemas forma a nossa biosfera. Vale lembrar aqui que ecossistema é o quê? É composto pelos componentes bióticos e pelos componentes abióticos. Prof, eu não lembro. Vamos relembrar. Componentes bióticos são os seres vivos. Nós fizemos parte dos componentes bióticos. E os componentes abióticos são os elementos que compõem o meio ambiente. A luz, a água, a temperatura, a umidade, né? São todos os elementos que fazem parte do meio ambiente. Para a gente estudar o fluxo de energia no ecossistema, que nem a gente já estava estudando, a parte das cadeias alimentares, nós dividimos esse estudo em duas partes, tá? A primeira parte, que é das cadeias alimentares, que a gente já estudou, e a segunda parte, que é o estudo dos ciclos biogeoquímicos. Tudo bem? Bom, vamos lá então, nós vamos entender o que são esses ciclos biogeoquímicos. Existia um cientista chamado Anthony Lavoisier que ele já dizia: olha, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Quer dizer que na natureza as coisas vão se transformando umas nas outras, mas não se cria nada, as coisas apenas se transformam. Em cima desse discurso desse cientista, a gente pode explicar o que são os ciclos biogeoquímicos. Os ciclos biogeoquímicos, como vocês podem ver aqui, ó, é a transferência dos elementos químicos entre os seres vivos, que nós fizemos parte, e o ambiente onde esses animais vivem, onde esses seres vivos vivem. Então, os ciclos biogeoquímicos é a transferência dos elementos químicos entre os seres vivos e os ambientes. Meio estranho, né? Mas a gente já vai entender. Bom, sabendo disso, que os ciclos é a transferência do elemento químico do ser vivo para o ambiente, a gente pode dividir os ciclos biogeoquímicos em dois tipos, tá? Os ciclos que envolvem os elementos gasosos e os ciclos que envolvem os elementos que são sedimentares, tá? Nós vamos estudar somente essa parte que está em roxinho aqui, ó, os elementos que são gasosos. Então, nós vamos entender o ciclo do carbono, do oxigênio, que vocês já conhecem essa palavra, da água e do nitrogênio. Esses são os ciclos que a gente vai aprender nesse novo período aqui do conteúdo, tá? O primeiro que a gente vai aprender é o ciclo do oxigênio.
Gente, oxigênio, quando a gente fala em oxigênio, a gente já lembra de quê? De respiração, certo? Então, o ciclo do oxigênio, ele envolve dois processos bem importantes para a sobrevivência e existência de qualquer ser vivo. A respiração, que é o que a gente faz de inspirar e expirar, e o processo da fotossíntese, que é realizado pelas plantas, tá? Nós vamos relembrar esses dois processos. Então, a respiração é o quê? Quando a gente inspira, nós temos a entrada do oxigênio para dentro dos nossos pulmões. Lá dentro dos nossos pulmões acontece um processo chamado de hematose, que é a troca dos gases, e aí a gente exala, a gente joga para fora o CO2, que é esse gás aqui, que para nós no nosso corpo seria tóxico, então a gente precisa eliminar. Então, a respiração é um dos processos que está envolvido com o ciclo do oxigênio, tá? Por que será que a respiração está envolvida se a gente inspira oxigênio e expira gás carbônico? Lembram que eu falei que os ciclos biogeoquímicos é o movimento dos elementos entre o ambiente e os seres vivos? Então vejam, o oxigênio está onde? Na atmosfera. Quando a gente inspira, ele vai para dentro do nosso corpo e a gente utiliza esse oxigênio. Então está saindo do ambiente e entrando para dentro do nosso corpo, para dentro do ser vivo. Então, e a gente obviamente elimina o CO2. Isso é respiração. Agora, vamos relembrar a fotossíntese. A fotossíntese, ela está diretamente relacionada com o processo de respiração e com toda a liberação de gás carbônico que tem. Nós temos as indústrias, os motores dos carros que nos processos de queima liberam gás carbônico. Então, como que acontece a fotossíntese? A fotossíntese ela é feita pelos seres vivos que são autótrofos, lembram? Que produzem o seu próprio alimento. Então, são as plantas. O que elas fazem? Acompanhem com a prof aqui, ó. Elas absorvem o gás carbônico que está na atmosfera, ou o CO2. Absorvem também lá das raízes a água e os sais minerais. Tudo isso é levado lá para as folhas. Então, a fotossíntese acontece nas folhas. A planta também consegue absorver a luz do sol. E isso é importante para a fotossíntese. A fotossíntese só acontece durante o dia na presença da luz solar. Tudo isso, quando ela junta lá nas suas folhas, ela transforma todos esses elementos em dois componentes. A glicose, que é o alimento da planta que faz ela crescer e se desenvolver, que a gente também já estudou, e o oxigênio, e esse oxigênio é liberado para a atmosfera. E ele fica disponível para que todos os seres vivos façam o processo de respiração. Então, nós, as próprias plantas que fazem respiração durante a noite, utilizam esse oxigênio que é produzido. Tudo bem? Então, o ciclo do oxigênio envolve esses dois processos. Aqui, ó, tá mostrando para vocês de uma forma geral. Então, nós precisamos ter o oxigênio da atmosfera entrando para dentro dos seres vivos e o oxigênio voltando para a atmosfera, para que seja um ciclo. Então, o oxigênio atmosférico, ele entra para o meio dos seres vivos através da respiração. Quando a gente respira, a gente inala o oxigênio, tá? A gente inala. E quando a gente expira, nós liberamos quem? O dióxido de carbono, o CO2, que é utilizado pelas plantas no processo de fotossíntese, transformando esse CO2 em mais oxigênio, sendo esse oxigênio devolvido para a atmosfera. E o ciclo continua dessa forma. Entra pela respiração, exala CO2, as plantas utilizam na fotossíntese o CO2 e liberam o oxigênio para a atmosfera. Fácil, né, galera? Tranquilinho esse, né? Tudo bem? Bom, vamos lá para o próximo.
O próximo ciclo que a gente vai aprender nesta aula é o ciclo do nitrogênio. Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o nitrogênio é um gás que está no nosso ambiente, na nossa atmosfera, e ele é tão importante que 78% dos gases que compõem a atmosfera é nitrogênio. Então vejam a importância, tá? Porém, pessoal, quando a gente inala, a gente respira esse nitrogênio, ele entra para dentro do nosso corpo e sai sem nenhuma alteração. Ou seja, nós, seres vivos, seres humanos e animais, não temos a capacidade de utilizar esse gás diretamente da atmosfera. Mas, professora, se a gente não usa, para que ele é importante, né? O gás nitrogênio, ele é fundamental, o elemento nitrogênio, né, melhor dizendo, ele é fundamental porque ele participa de estruturas que compõem as nossas células, como as proteínas. E ele é fundamental para o nosso crescimento, tanto nosso quanto das plantas, né, de todos os seres vivos. Então, nós precisamos de proteínas. E essas proteínas provêm desse nitrogênio, que é um gás que está na atmosfera, tá? Bom, se o nitrogênio é importante para nós e a gente não consegue absorver ele através da respiração, como que a gente faz para conseguir esse nitrogênio? Como será, pessoal? Bom, vamos lá, vou mostrar para vocês, tá? Nós vamos aprender agora o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio eu acredito que seja o mais difícil, o mais complicadinho, mas vamos lá. Ele envolve 3 processos: fixação, nitrificação e desnitrificação. Esses nomes são estranhos, né? Muito estranho, mas não se preocupem, a gente vai aprender cada uma dessas etapas, tá? A primeira etapa que a gente vai aprender é a fixação. Nessa etapa, pessoal, tem que ter a participação de algumas bactérias, que a gente chama de bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, como nós não conseguimos absorver esse nitrogênio quando a gente inspira, nós precisamos que essas bactérias fixadoras capturem esse nitrogênio da atmosfera e façam uma transformação desse elemento em algo que nós podemos utilizar. Então, existem 2 bactérias, né, 2 tipos, as cianobactérias que fazem esse processo lá na água e as bactérias do gênero Rhizobium. São bactérias que ficam, olhem bem aqui no desenho, dentro dessas bolinhas aqui, ó, nas raízes das leguminosas, do feijão, da soja, tá? Elas ficam armazenadas nessas raízes. E elas conseguem capturar esse nitrogênio e transformar ela em elemento que a gente pode utilizar. Então, a primeira etapa do ciclo do nitrogênio é a fixação, ou seja, as bactérias fixadoras capturam esse nitrogênio para poder transformá-lo, tá? A segunda etapa é justamente essa transformação do nitrogênio da atmosfera em um composto que nós podemos absorver. Então, essa etapa nós damos o nome de nitrificação. Estranho, né? Mas é justamente nitrificação, vem do nitrato. Então, essa etapa é quando as bactérias transformam o nitrogênio em nitrato. Esse composto, esse nitrato, pode ser utilizado pelas plantas. E aí, esse nitrogênio que antes não podia ser utilizado, agora pode ser. E aí, as plantas conseguem crescer e esse nitrogênio transformado em nitrato, ele fica disponível lá no organismo da planta porque ela está usando ele para crescer. E nós, animais, como não somos plantas e não absorvemos das raízes e não conseguimos capturar do solo esse nitrato, nós absorvemos esse elemento quando a gente come, quando a gente se alimenta. Então, através da nossa alimentação, comendo verduras, legumes, né?
alface, por exemplo, né, se alimentando dos vegetais, a gente consegue absorver esse nitrato, tá? Esse nitrogênio que foi transformado. E aí é passado através da cadeia alimentar, tá? Parte desse nitrogênio que foi utilizado, ele pode ser eliminado através do sistema excretor, tá? Pode ser liberado na forma de amônia. Então, lá no nosso xixi, quando a gente faz xixi, ou nas fezes, também é liberado o composto quando a gente chama, que é chamado de amônia, tá? E a terceira e última etapa é a desnitrificação. Vocês lembram que isso é um ciclo, ele precisa entrar e voltar para a atmosfera para que a gente possa ter um ciclo. Então, a última etapa é a desnitrificação, ou seja, é transformar de novo isso, mudar o nitrato, transformar de novo para que ele possa ser nitrogênio novamente. Então, olha o que acontece. Quando os animais e as plantas morrem, tá? Parte dessas substâncias ali da matéria orgânica morta tem o nitrogênio ali dentro, tá? O nitrogênio faz parte do nosso corpo. Quando o animal morre ou as plantas morrem, todos esses compostos orgânicos são transformados lá pelos decompositores em nutrientes para o solo. E as plantas podem reutilizar esse nitrogênio transformado para o seu crescimento, tá? Novas plantas, enfim, isso é a nutrição do solo. E no solo existem também algumas bactérias que são responsáveis por transformar esse nitrogênio, esse nitrato, novamente em nitrogênio atmosférico, em gás atmosférico. Então, são essas bactérias que estão ali disponíveis no solo que transformam todo esse nitrato que estava na matéria orgânica morta ou que está disponível no solo, novamente em nitrogênio, e o ciclo se inicia, porque o nitrogênio volta para a atmosfera. Então, são 3 etapas. Primeiro acontece a fixação, depois a transformação, que a gente chama de nitrificação, e depois ele volta a ser nitrogênio, que é a última etapa, a desnitrificação. Então, acompanha aqui com a prof, ó, vamos revisar o ciclo. Nós temos nitrogênio na forma de gás na atmosfera. Primeiramente, acontece a fixação através das bactérias que estão nas raízes das leguminosas. Essas bactérias transformam o nitrogênio no processo de nitrificação. Após esse processo de transformação, as plantas conseguem absorver esse elemento e utilizar para o seu crescimento. Os animais absorvem esse nitrogênio transformado através da alimentação, quando se alimentam dos vegetais, ok? E o ciclo termina quando um outro grupo de bactérias transforma novamente esse nitrogênio aqui que já tinha sido transformado pelas bactérias iniciais, transforma novamente em nitrogênio atmosférico, que a gente chama da etapa de desnitrificação. Tudo bem, pessoal? É um pouquinho mais difícil esse do nitrogênio, mas se vocês tiverem mais dúvidas, a gente pode ir tirando pelo chat, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo e a prof fica à disposição. Um grande beijo e até a próxima!